Uma boa tarde a todos, meu nome é Estevam Biasotto, sou psicanalista clínico, filiado ao Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica. É um grande prazer estar hoje aqui com você para a gente falar sobre um assunto de suma importância nos tempos atuais, sobre a depressão. Há algum tempo eu fiz uma enquete onde foi votado que as pessoas têm interesse por esse assunto. Esse assunto, ele é, como eu disse já, de suma importância. A ansiedade e a depressão estão entre os maiores causadores de afastamentos do trabalho quando se trata de transtornos mentais. Ou seja, as estatísticas são de extrema relevância. E nos últimos 10 anos nós tivemos um aumento que nos volta grande atenção, né? Nesses aumentos que teve, segundo a OMS, nos últimos 10 anos, nos transtornos da ansiedade, da depressão, da solidão, principalmente. E a gente precisa entender a depressão como algo não superficial, mas a depressão ela é tão grave que ela acaba por englobar alguns outros sintomas, a ansiedade, a solidão também, tudo isso é englobado, encaixado de uma forma intrínseca na depressão. Então ela merece de fato uma atenção especial. E vamos direto ao assunto para nós entendermos o que é de fato depressão. Nós precisamos também entender algumas teses, algumas teorias psicanalíticas. Não tem como a gente explanar alguns assuntos sem de alguma forma entender outros assuntos. E aqui eu vou acabar explanando e a gente vai ter essa aula também para chegar no entendimento do que é. A depressão ela é ligada às relações objetais. O que seriam essas relações objetais? Segundo Freud, a partir do momento que o indivíduo nasce, ele passa a desenvolver uma relação objetal com o seio materno ou com uma mamadeira. Ou seja, ele acaba por desenvolver uma relação com aquilo que vai lhe fornecer alimento. Ou seja, ele cria uma relação de satisfação. Ele se satisfaz com aquilo que lhe fornece alimento. Tá? A teoria de Freud diz que é a partir do nascimento. Eu já diria que a gente tem que ter hoje uma análise até um pouco avançada sobre isso, porque a gente percebe que a relação objetal ela pode até mesmo iniciar antes dessa amamentação. Ela se inicia ali no momento, em algum momento da gestação. Normalmente a partir dos 4 meses de gestação, a criança passa já a desenvolver essa relação objetal com a mãe. Isso é o que eu acredito. Mas, não importando esse período, nós vamos chegar à mesma conclusão. Tá? Vamos lá, então, recapitulando. A relação objetal, ela é a relação que o indivíduo desenvolve em relação ao seio materno ou à mamadeira, né? É a busca do alimento e ser alimentado que vai dar a sensação, o sentimento de satisfação, e dessa satisfação vai brotar outros sentimentos como a de segurança, né? Do acolhimento e assim por diante. A relação objetal tem que ser observada para poder observar o que é depressão.
Posteriormente nós vamos entender esse mecanismo. Bom, a partir desta relação objetal, o indivíduo vai passando pelos seus desenvolvimentos psicossexuais, né, que é do 0 a 1 ano e meio a fase oral, do 1 ano e meio aos 3 anos a fase anal, depois nós viemos com a fase fálica, onde se desenvolve o complexo de Édipo, dos 3 anos aos 6 anos de idade. A partir dos 6 anos até os 12 anos, a fase de latência, e a partir dos 12 anos, e que pode perdurar toda a vida, a fase genital, né? Então, a criança vai se desenvolvendo, vai compondo o seu inconsciente através das suas experienciações. Por isso que a gente vê que a criança, ela tem que ser muito bem tratada desde o período que ela é concebida. Ela tem que ser muito bem tratada. O muito bem tratado não é um alimentar com excesso, não é alimentar para menos, mas é fazer algo que a ciência nos comprove que o ser humano vá se desenvolver bem, tá? Então, durante esse desenvolvimento, o indivíduo passa a ter relações objetais com situações, com pessoas, com ideias, com projetos, com o trabalho. Ou seja, a relação objetal, ela não é só para a pessoa. A relação objetal, partindo do indivíduo para o objeto, ele é conhecido por uma busca de satisfação. Ou seja, eu tenho uma relação objetal com o meu trabalho, com o meu emprego. Ou seja, eu vou trabalhar buscando uma satisfação. A satisfação do meu salário, da minha qualidade de vida, da receita que vai contribuir com o desenvolvimento particular ou familiar e assim por diante. Às vezes uma ideia, um indivíduo que é envolvido com política e ele tem certa ideia no campo político. Ou seja, a relação objetal não é apenas para pessoas, certo? É tudo aquilo que o indivíduo aplica energia, aplica investimento, né? No caso, tudo aquilo que acaba por englobar o indivíduo ao ponto dele ter se dedicado àquele objeto, ter dado tempo àquele objeto, tá? Então isso nós entendemos a relação objetal. Aí nós partimos para um livro de suma importância que o Freud escreveu, que chama Luto e Melancolia. O luto, ele, na visão psicanalítica, ele é a perda do objeto, aonde o indivíduo, na questão temporal, ele mesmo vai conseguir tirar as energias do objeto perdido, ou seja, ele perdeu o objeto. Aí eu te pergunto, o luto, ele é fácil, entre aspas, porque ele também é muito complexo. Entretanto, o luto, quando você perde de fato o objeto e não tem mais como aplicar energia, automaticamente você se recompõe. Não tem mais o que fazer. O objeto foi perdido. Não existe mais uma forma de nos trazer o objeto. Agora nós vamos entender o que seria a melancolia. A melancolia, na psicanálise freudiana, é a depressão. A depressão seria a perca do objeto, o indivíduo perde o objeto, entretanto ele não consegue tirar os investimentos energéticos, as pulsões, os investimentos do objeto perdido. A partir daí a gente consegue, partindo dessa visão, a gente consegue entender às vezes as relações abusivas, onde um indivíduo acaba por cometer abusos
não só abusos sexuais, abusos psíquicos, violência doméstica, todo tipo de abuso. E a pessoa que é abusada às vezes não consegue se livrar ou deixar aquele objeto, aquele abusador. Por quê? Porque a pessoa não consegue fazer toda aquela sistemática do luto. Ou seja, ela aplica energia no objeto. Mesmo ela sabendo que não dará certo, que não dá certo, ela acaba por investir no objeto. Isso tudo é feito de uma forma inconsciente. A pessoa não percebe. Ela entra nesse caminho vicioso, muitas vezes pelas coisas que estão introjetadas no seu inconsciente. Vamos lembrar rapidamente o que é o inconsciente? O inconsciente é tudo aquilo que nós fazemos e que molda o nosso comportamento. Um exemplo, andar, dirigir um veículo, falar, um exemplo, a língua portuguesa, todas as suas ações, tudo aquilo que vai moldar o seu comportamento, sentimento e assim por diante. E que nós não podemos acessar de forma consciente. Então essa pessoa, ela acaba por fazer esse tipo de trajeto na melancolia. Então nós chegamos desse entendimento. Agora, como que o indivíduo mergulha em uma depressão? Às vezes, e não só às vezes, como isso é comprovado cientificamente, o indivíduo ele investiu energias, ele teve investimento em cima desse objeto. E esse objeto, a perca desse objeto, para ele, traz uma série de outras consequências. Um exemplo, quando a gente perde alguém que é querido, muitas vezes a gente pode introjetar de uma certa forma que a gente pode passar uma vergonha. Um exemplo, uma mulher que ela separa do marido, ou um marido que separa da esposa, ele pode desenvolver uma vergonha da sociedade. Ele tem lá no superego, um exemplo, o Estevão ideal é aquele Estevão que sempre está casado, e diante da perca do objeto, de uma separação ou etc., eu posso assemelhar essa perca com a perca de várias outras coisas que me são caras, que são valiosas ao meu idealismo. E diante do não poder ferir o objeto, ou seja, eu não sou um indivíduo violento, eu não quero ferir o objeto, eu não quero me vingar, eu não quero de fato bater de verdade. E este não é o caminho, porque também no caso da depressão, se eu fizesse isso também não seria o suficiente. Ou seja, para um indivíduo depressivo um grande caminho que tem que ser feito. Porque o que diferencia o luto da melancolia seria isso. O luto é feito de forma automática, ou seja, o entendimento da perca do objeto. Já na depressão, há a perca, mas o indivíduo ele acaba por voltar toda a energia aplicada contra o objeto nele mesmo. Aí eu te pergunto, mas eu já ouvi falar de uma pessoa que era depressiva e que ela cometeu suicídio e ela não tinha separado de ninguém, ela não tinha perdido ninguém, nada tinha acontecido com ela. Sim, eu concordo. Agora nós sabíamos, ou você sabia, do inconsciente dessa pessoa? A perca do objeto muitas vezes pode não ser uma perca consciente. Ou seja, o que pode desencadear uma depressão? A perca de uma amizade, a perca de uma expectativa que eu tinha. Um exemplo, há pessoas que mergulham em depressão
Há pessoas que mergulham em depressão por não terem passado em um concurso, ou seja, a pessoa já tinha aquele sucesso como um objeto dela, de desejo. Ela já desejava e ela não conseguiu. Ou seja, uma pessoa que está na faculdade e não consegue corresponder às notas que ela tinha idealizado. Vocês conseguem entender? Eu até faço nessa forma de bate-papo, mas vocês conseguem entender? Puxa aí na tua memória agora assistindo o vídeo. Uma pessoa que ela passou num concurso que ela queria, aquilo era valioso para ela, só que depois entra a fase dos estudos e a pessoa não consegue de alguma forma corresponder. Ah, mas a pessoa ela está indo até bem na faculdade ou num curso que ela esteja fazendo. Sim, ela está bem, mas não é o que ela tinha como ideal. Não, o objeto dela era aquele ideal. E quando ela não alcança, ela perde esse objeto. Na perca desse objeto, ela acaba por criar de forma fantasiosa os sentimentos de humilhação, de vergonha, muitas vezes com pensamentos obsessivos que fogem da realidade, que ela não vai ser aceita se ela não for a melhor, e assim por diante. Ou seja, a questão da depressão, nós entendemos dessa forma. Eu vou fazer uma recapitulação, nós vamos entender novamente, recapitular o que seria essa depressão, o porquê. Agora, para a gente achar o porquê, o que estava no inconsciente que desencadeou o sentimento depressivo, ele é muito complexo de ser achado. Freud dizia que constatar o inconsciente é como investigar uma cena de crime. A gente não espera que o criminoso tenha deixado uma foto com a sua imagem e atrás escrito o seu endereço e dizendo: eu cometi o crime, venha me pegar. Não. Demanda uma investigação, demanda um grande empenho de mensuração de toda a mente, de tudo aquilo que está contido no psíquico do indivíduo, ou seja, uma psicanálise muito bem feita por um bom profissional. Constatar o que está ali e analisar o que é que pode estar desencadeando esse sintoma depressivo. A depressão, ela é muito grave. Ela pode levar o indivíduo a adoecimento orgânico. Diante da depressão, o indivíduo passar a desenvolver doenças, dores pelo corpo, doenças de pele e várias doenças, potencializar problemas cardíacos, né? E pode, infelizmente, fazer algo que é o pior, seria a conclusão do pensamento suicida, que é o suicídio. Durante a minha carreira, essa questão me é muito cara, porque eu acho isso algo muito complexo. Inclusive foi o tema do meu TCC desenvolvido. Vou pegar ele aqui. Aqui está o meu TCC, que foi feito, o título dele é A Psicanálise Freudiana e o Suicídio. Então, eu me considero um especialista em depressão e em prevenção ao suicídio, além das coisas que permeiam esse enquadre analítico, que seria a ansiedade e etc. Outros sintomas que levam o indivíduo a desenvolver a depressão, a síndrome do pânico, a agorafobia e etc.
É isso. Recapitulando, a depressão difere do luto porque o indivíduo não consegue tirar o investimento do objeto e acaba por introjetar todo aquele, por assim dizer, sentimento odioso para ele mesmo, para o ego. Ou seja, o indivíduo passa a se culpar por ter perdido o objeto e passa a buscar causas dessa perca. Mas por que eu perdi o meu emprego? O que é que eu fiz? O porquê que eu fiz isso? Mas eu, inclusive, começa a desencadear uma série de sintomas que vão contra a estima do indivíduo, né? Começa a ferir esse ego, essa estima que a pessoa carrega. Ela começa, mas por que eu também não presto? Eu não sei fazer nada, eu não correspondo a nada, e assim por diante. Tá bom? Se você tiver o interesse de saber mais, de tratar como tratar uma pessoa com sintoma depressivo, me procure. Me procure, é um grande prazer atender você. Tudo que eu vou desenvolvendo, esse bate-papo em vídeo, sempre vai ser também um convite à psicoterapia. Dentro da psicoterapia, nós vamos ter várias dinâmicas. Nós vamos constatar o inconsciente através de atos falhos, através de repetições, de resistências, da associação livre. Nós temos um manejo próprio, eficaz, para poder chegar no que está contido no inconsciente e dar à pessoa qualidade de vida pela palavra, sem uso de medicamento e de uma forma onde a pessoa entenda os sentimentos e a partir deste entendimento ela passa a saber como vai se comportar no decorrer da vida dela. Ou seja, a pessoa passa a ter qualidade de vida mental. Com essa qualidade de vida mental, é inibido onicofagia, é inibido compulsões alimentares, vícios, excessos, relacionamentos tóxicos acabam por melhorar, porque as pessoas se tornam automaticamente melhores e sociáveis, seja para a própria família, seja para o próximo, colegas de trabalho, e etc. Tá? É um grande prazer sempre ter você comigo. Nós fazemos os nossos atendimentos de forma online, de um modo particular. Se você tiver interesse, me procure, acesse meu WhatsApp, minhas redes sociais, o nosso canal no YouTube, tá? Se você digitar meu nome lá, Estevam Biasotto, vai ter o nosso canal lá. Você pode se inscrever, ativa, deixa o seu like. Inclusive, se a gente tiver um número expressivo de pessoas inscritas no nosso canal, nós podemos fazer lives ao vivo e às vezes receber perguntas e responder durante a live, que é um objetivo que eu quero fazer. Isso é muito importante, porque eu vejo que esse bate-papo psicoeducativo, ele é muito eficaz, ele é muito esclarecedor, tá? Então, se você tiver o interesse, nos procure para ser atendido. Você vai entender toda essa dinâmica. Nós atendemos de forma online particular, também atendemos lá pelo KR Saúde de Aguaí de forma presencial e em toda a rede da KR Saúde de forma online. Ou seja, se você for do município de Araras, Engenheiro Coelho, Campinas, Vargem Grande, etc., qualquer lugar da nossa região aí, da região de Campinas e Ribeirão Preto, nós temos essa parceria com o KR Saúde nos atendimentos online e presencial, tá? Pode ser feito por lá para os associados do plano de saúde do KR Saúde. E também atendemos de forma presencial no município de Aguaí, junto à clínica
Espaço Lotus, que é conhecido como a clínica da Camila Evangelista, tá? Que fica ali próximo ao Clube de Campo de Aguari. Também atendemos lá. Todos esses agendamentos podem ser feitos com eles, né? Mas também pode ser feito comigo. Se você mandar para mim, eu vou mandar para eles, a gente faz os agendamentos. Existe cada atendimento uma diferenciação de valores que é muito mínima, que é mínima, né? Muito mínima não existe, né? Mas que é mínima. Há uma variação ali de R$25 para cada tipo de atendimento, mas nos procure. É uma satisfação poder te atender, te dar qualidade de vida, tá? Através da psicanálise freudiana. Fique com Deus, nos acompanhe, seja no YouTube, seja em psicoterapia, em psicanálise ou aqui no nosso canal, tá bom? Assistindo, participando dos nossos vídeos, tá bom? Um forte abraço e fique com Deus.